Alô, alô, YouTube! Recentemente eu assisti um vídeo do canal Vertácio que realmente me impressionou. Se vocês não conhecem esse canal, vou deixar um link aqui na descrição. É um canal muito bom, recomendo vocês verem. Infelizmente é em inglês, mas todos os vídeos têm legendas em português caso você precise. O canal ele foca bastante em ciência, especialmente física muitas vezes. Mas calma, antes de você sair correndo só de ouvir a palavra física, eu também sairia. Ou se perguntar por que aqui no Plano Piloto estamos falando de física, aguenta aí que quem sabe essa mensagem também te impressione, ou pelo menos te deixe pensativo. No vídeo que eu assisti, o Derek ele fala sobre ilusões de ótica, algo que eu acho muito interessante, eu gosto bastante, sempre procuro, vi vários tipos e com certeza você também já viu alguns tipos por aí. Mas algo nessa ilusão me deixou bem intrigado, especialmente com a mensagem que o Derek estava falando. A ilusão ela é bem simples, você consegue imprimir no papel, pintar os dois lados, cortar e fazer na sua casa mesmo. Ela se chama Ilusão da Janela de Ames, e se trata de um desenho de uma janela assim, simples, só que distorcido. E aí você pendura, gira e depois deixa ela girar. O que vai acontecer? Como esperado, a janela vai girar do lado que você torceu antes. Mas indo para esse outro lado aqui, algo interessante acontece. Olha só. Parece que a janela começa a voltar e para o outro lado. Então, ao invés da janela ficar girando para um lado, como ela está na verdade, ela parece que ela fica girando, indo e voltando, oscilando. Mas na verdade ela não tá, ela tá realmente girando para aquele mesmo lado, toda hora. Olhando por cima você consegue ver que eu não tô tentando enganar com algum efeito de câmera ou computador, nem sei fazer essas coisas. Talvez se eu colocar um cubinho aqui do plano piloto feito de mega improviso, aqui na ponta, a gente vai conseguir ver direito que ela tá rodando e não vai ser pego nessa ilusão. Mas olha só, ainda assim acontece, parece que o cubinho tá meio que orbitando separado em direção oposta da janela. Olha só, de novo, mais uma vez. A janela vai virar e o cubinho... Por que isso acontece? Então vamos tentar outra coisa. Se eu colocar eu mesmo aqui atravessado, será que a gente vai conseguir perceber a ilusão? Colocando. Vai girando. Mas, chegando no lado... Não, olha só que estranho. Parece que, tipo, eu atravesso a janela como se fosse um superpoder. Sei lá. Algo estranho está acontecendo aqui. Por que a gente vê isso? E o que isso tem a ver com o canal? Bem, a explicação resumida e simples é que o nosso cérebro ele é treinado para perceber coisas maiores, normalmente estão mais perto que coisas menores. Olha só essas cartas. O As, como ele está grande, ele meio que parece que ele está na frente da outra carta, mas na verdade não está, é também uma ilusão. Nessa janela, como os cantos estão distorcidos, ele dá aquele efeito de um lado tá para trás e o outro lado tá para frente, né? A janela tá torta, na verdade. Sendo que, na verdade, ela não tá, né? É um papel chato. Quando chega na hora em que o lado menor vai girar na frente do lado maior, o nosso cérebro, ele meio que não entende. Então ele interpreta que, na verdade, ele tá passando por trás do lado maior, porque as coisas menores estão atrás das coisas maiores. Essa ilusão me deixou pensando bastante, porque aqui a gente vê quão facilmente nosso cérebro pode ser enganado, até por uma coisa simples que você mesmo pode fazer em sua casa. E aí então eu pergunto, como é que nós podemos ter certeza que as outras coisas que a gente vê durante o dia a dia, seja coisas que a gente vê ou seja informações que a gente tem, é realmente a realidade ou somente uma ilusão do nosso cérebro? E se alguém que tem uma visão talvez melhor ou conseguiu perceber a ilusão, vier falar pra gente que a gente está vivendo uma ilusão ou que a gente está falando é uma ilusão, será que a gente vai acreditar nessa pessoa ou achar que ela é maluca? Esse pensamento é parecido com a alegoria da caverna de Platão. Imagine uma caverna bem escura. Na caverna, tem algumas pessoas que desde que nasceram foram amarradas de uma maneira que elas só conseguem olhar para frente, a parede dessa caverna. Atrás tem um fogo e umas imagens passam entre o fogo e as pessoas. E aí, então na parede da frente dos prisioneiros, eles veem a sombra daquela imagem que passa na frente do fogo. Mas eles nunca veem que imagem que é essa. Eles a vida inteira só viram aquelas sombras. Com o tempo, as pessoas começam a conversar entre si e até começam a nomear aqueles objetos. Porque para eles, como eles nunca viram qual que é o objeto de verdade, eles começam a acreditar que a sombra, na verdade, é o objeto em si, que é a realidade. E aí um dia, um desses prisioneiros consegue escapar. E ele fica impressionado quando ele vê que, na verdade, o que ele viu a vida inteira, tudo que ele acreditou, era somente uma sombra de algo. Saindo da caverna, indo para o mundo, ele vê tanta coisa nova, árvores, pessoas, casas, natureza, o sol, que somente tipo explode. Maravilhado, ele volta para a caverna para avisar seus companheiros sobre o que ele descobriu. Mas falando para eles, eles acham que é um absurdo.
Algo tipo que eles nem conseguem imaginar. Como que tudo que eles veem é apenas uma sombra? Não pode ser. Muitos talvez não vão acreditar nesse colega, e talvez alguns até vão ficar bravos, querer cancelar esse cara, ou quem sabe até matar ele. Olhando para essa história, a gente pode se frustrar um pouco. Como que os prisioneiros não acreditam no cara? É tão óbvio essa realidade, como eles não podem perceber que o que eles veem é a sombra. Bem, imagina se você tivesse nascido em uma caixa e passou a vida inteira dentro dessa caixa. A ideia de um mundo muito maior e mais complexo viria para sua cabeça? Agora eu também pergunto para você, se os objetos são mais reais que a sombra deles, sendo a sombra somente uma cópia do objeto em si, como é que a gente pode saber que também não exista algo mais real das coisas que a gente vê? Será que a nossa realidade também é apenas uma sombra de algo mais real ainda? E se alguém conseguir se libertar dessa prisão e ver essa coisa mais real, a gente vai conseguir aceitar ou entender quando a pessoa falar pra gente sobre a verdadeira realidade? Vamos começar mais um ano de eleição. E eu sempre vejo candidatos, pessoas, partidos professarem serem a solução para tudo. Eles são perfeitos e que contém a verdade. O que eles fazem é o certo. E ninguém mais. Talvez eles até não falam tanta paixão assim, mas eu vejo muitos seguidores desses candidatos, desses partidos. Qualquer ideia diferente para eles é como se fosse o prisioneiro lá não aceitando que exista algo mais do que a sombra. Sim, tudo bem você acreditar que a sua ideia é melhor que outras. Mas meu ponto aqui não é isso. Meu ponto é que não tem como você saber 100% que a sua realidade ou as coisas que você sabe é realmente a coisa certa e que não é uma mera ilusão. Por isso que tem pessoas de opiniões diferentes, em tudo, gosto, comida, música, qual o melhor país, cidade, filme, formas de governo, economia, etc. Então pessoas percebem coisas diferentes, por isso que elas têm gostos diferentes. Também não é porque você tem uma ideia e você acha ela boa, que uma outra pessoa que tem uma ideia diferente é uma pessoa ruim, burra, ignorante, ou alguém que é do mal e quer destruir o mundo. Apesar que deve ter gente que quer isso, mas é uma mega minoria. Pessoas veem a realidade de maneira diferente uma das outras. E talvez essa realidade seja a sombra de algo muito maior e inimaginável. Minha mensagem aqui então é para, nesse ano de eleições, para evitar aquelas brigas que teve nas últimas eleições de famílias brigando, amigos parando de ser amigos, vamos parar para pensar que não é uma pessoa que vai ter toda a resposta certa para tudo. Ouve as ideias do seu opositor, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja para cima ou para baixo, não importa. Ouve as ideias dele. Ele deve ter algum motivo para acreditar naquilo. Não adianta se fechar, não querer ouvir outras ideias, outras opiniões, cancelar, tentar silenciar os outros, obrigar todo mundo a aceitar a sua visão, ou até pensar em exilar as pessoas, ou até eliminar. É muito provável que você não tenha toda a verdade. Talvez algumas pessoas vão ficar chateadas com essa mensagem. Mas olha só, se o nosso cérebro é tão facilmente enganado por uma ilusãozinha que eu fiz aqui em casa à mão, ou qualquer outra coisa, quanto mais você acha que alguém pode conseguir também iludir as ideias das outras pessoas, especialmente aquelas pessoas que são especialistas em iludir os outros, ou talvez até em controlar o público. Então vamos pra frente tendo isso em mente. Mas uma coisa, eu não tô falando que você deve aceitar o oponente, né? A pessoa que tem uma ideia totalmente diferente, você deve aceitar ela, vamos todo mundo de mão dada. Não quer dizer isso. Só tô falando para você ter a mente aberta para pelo menos ouvir. E se você não acha que a ideia da pessoa é boa, tudo bem. Argumente, não brigue. Tenta achar uma razão naquilo, uma lógica, ao invés de somente tentar cancelar a pessoa. Vou deixar vocês com esses pensamentos e nos vemos na próxima.